A junção de Fall Guys com Jogos Vorazes está de volta para uma nova temporada. Round 6, uma das séries mais virais da Netflix, vai retornar para sua segunda temporada e nada mais justo do que refrescar a memória da galera a respeito de todo o caos que rolou no início dessa história. Desde amarelinha e lamber biscoito até cosplay de Shanks e velhinho vira casaca. Antes da gente se adentrar na história, vale dar uma lembrada em tudo que a série conquistou. Round 6 se tornou uma das séries mais assistidas da história da Netflix. A primeira produção não falada em inglês a ser indicada ao Emmy Awards de melhor drama, se tornou um fenômeno global e uma das ficções mais lucrativas do streaming, rendendo cerca de 900 milhões de dólares à plataforma. A segunda temporada promete expandir o universo, apresentando com novos detalhes e aprofundamento nos mistérios da organização e também em novos jogos. Mas antes disso, bora relembrar o que aconteceu na primeira temporada. A história acompanha Gi-han, um cara viciado em apostar que não tá vivendo o seu melhor momento, nem na vida pessoal, nem na profissional. O Gi-han é um dos exemplos de pessoa que tá pior do que falida, porque tá devendo dinheiro pra agiotas. E a questão aqui é que o Gi-han, ele tem família, ele tem uma filha que o ama muito e ela não se importa com o fato dele não ter dinheiro. Mas infelizmente a sua ex-esposa e seu novo marido estão se mudando pra América e ele nunca mais verá sua filha a menos que consiga mais dinheiro. Então, ele basicamente tá se encontrando aí no seu momento mais desesperador. E é nesse estado que ele acaba se deparando com um homem misterioso. Esse homem misterioso acaba instigando o Gi-han a participar de um jogo em troca de dinheiro. Um joguinho básico que envolve a tentativa de virar um envelope. Nessa brincadeira, além de ter recebido vários tapas, o Gi-han recebe também um convite. Que tal jogar mais jogos para tentar ganhar dinheiro? Um cara viciado em apostas, endividado, procurando qualquer maneira de fazer grana, não surpreende que ele tenha se interessado pela proposta. Nisso, que ele se interessou pela proposta, ele acaba sendo atingido por uma van misteriosa que instantaneamente coloca um gás nocauteador e tal, e na sequência ele acorda vestindo um macacão verde em um dormitório repleto de pessoas. Eu mencionei que eles estão sendo assistidos numa vibe Jogos Vorazes? Pera aí que eu já chego nessa parte. Bom, como eu disse anteriormente, o Gi-han aceitou a proposta de participar de jogos para ganhar dinheiro e acabou entrando em que nós telespectadores, um jogo que nós chamamos de Round 6. Esse jogo é bem simples, ele tem apenas 3 regras. O jogador não pode abandonar a partida, o jogador que se negar a jogar será eliminado e se a maioria das pessoas quiserem que o jogo termine, o jogo termina. Essas são as 3 regras. A cereja do bolo, o ganhador do jogo também vai ganhar muito dinheiro. Dentre os inúmeros participantes, alguns se destacam dos demais para o nosso querido Gi-han. Sang-woo, o amigo de infância do protagonista, que tá lá por dever dinheiro também. Oli-nan, um senhorzinho carismático que tem um tumor cerebral e tá lá pra aproveitar, porque ele não liga mais pra nada. Ali Abdul, que não tem R$1 no bolso, mas tem um bom coração. Jang Deok-soo, retratado como o vilãozão da parada. E por fim, Kang Se-byek, a moça que vai se destacar nos jogos e também dá uma mãozinha pra Gi-han. Todos eles vão embarcar no Round 6, o jogo que apresenta 6 dinâmicas diferentes que serão enfrentadas durante 6 dias. E como eu disse anteriormente, os vencedores receberão, ao fim desse 6º dia, uma bela quantia em dinheiro. Então bora começar! Iniciamos o Round 6 com o primeiro jogo chamado de Batatinha Frita 1, 2, 3. Um jogo clássico de playground infantil para os sul-coreanos e também para nós. É meio que um pega-pega misturado com estátua. Aquele corra no sinal verde, pare no sinal vermelho. Se você for pego se movendo durante o sinal vermelho, puf, tá fora. Mas nesse caso, você tá fora, significa que você tá morto. Os jogadores que eles estão se movendo fora da hora acabam levando um tiro e isso surpreende todos os presentes, porque basicamente ninguém sabia que participaria de brincadeiras infantis até a morte. Ninguém sabia que a vida da galera tava em jogo. Todos entram em pânico e começam a correr, que é exatamente o que você não pode fazer. E assim, cerca de metade dos jogadores são eliminados imediatamente. Bau. Depois dos nossos protagonistas saírem vivos dessa, inclusive o senhorzinho carismático, Li-nan, aparentemente tem um momento da sua vida, super se divertindo, eles voltam para os dormitórios e começa uma discussão. Porque assim, como eu disse, o jogo tem regras. Se a maioria dos jogadores quiser que o jogo termine, o jogo termina.
Se mais de 50% dos participantes decidir que quer que o jogo acabe, bye bye, acabou. Com os jogadores eliminados, né, uma galera morrendo, um grande cofrinho aparece com o dinheiro que está sendo acumulado a cada jogo, a cada morte. Lembrando a todos os presentes que os ganhadores vão sair com uma quantia absurda no bolso. E na sequência, de forma nada conveniente, começa uma votação. Será que a gente encerra os Jogos Mortais, Vorazes, Fall Guy e a gente salva as nossas vidas? Ou vamos nos arriscar para nos tornarmos, sei lá, milionários? Eles não arriscam. Por diferença de um voto, os jogos são encerrados e os participantes voltam às suas vidas cotidianas, com a porta sempre aberta para retornarem ao jogo caso eles queiram. E eles quiseram, já que acabam se deparando com a realidade das suas vidas miseráveis ao abandonarem o jogo. Para eles, era melhor arriscar as suas próprias vidas por dinheiro do que encarar a realidade a qual viviam. Dessa forma, a maioria dos jogadores acaba retornando ao Round 6, com um acréscimo narrativo de um policial investigando tudo que tá rolando por conta do desaparecimento do irmão. Guardem essa informação. Bom, o jogo recomeça e agora os participantes optam por formar grupos para se fortalecerem. No segundo jogo, depois do Batatinha 1, 2, 3, a gente conhece Colmeia de Açúcar. A gente tem uma dinâmica onde você tem um formato de biscoito fino e precisa usar uma agulha para tirar esse formato de lá sem quebrar o biscoito. E, infelizmente, para o nosso querido Guirran, ele escolheu o guarda-chuva, de longe o formato mais complicado, que é basicamente uma sentença de morte. E assim, os nossos jogadores começam a trabalhar. O protagonista descobre um somebody love envolvendo lamber o biscoito para umedecê-lo e assim consegue sobreviver ao segundo jogo. Muitas pessoas morrem e após esse jogo a gente chega naquele momento crítico. Assim como os zumbis se tornam o menor dos problemas em The Walking Dead e The Last of Us, os humanos dão as caras. Uma treta se inicia no dormitório e após um jogador ser morto, os jogos eles deixam de ser a única ameaça dentro do Round 6. Com cada morte acarretando em mais dinheiro ao prêmio do jogo, os participantes eles se veem ameaçados com a possibilidade de serem mortos pelos seus próprios colegas. E de fato rola basicamente um massacre na noite desse mesmo dia. Após esse incidente de humanos se matando, restam apenas 80 jogadores, dentre eles os protagonistas, obviamente. O terceiro jogo começa e esse a gente conhece bem, Cabo de Guerra. A disputa será feita em grupos de 10, então a galera já se prontifica para fazer os seus grupos. Equipes se formam e bora começar. Grupos morrem, grupos sobrevivem e o grupo do Guirran sobrevive ao vestir a camisa de que Cabo de Guerra é sobre jeitinho e não sobre força bruta. Mas assim, enquanto o pau tá torando de lá, tá torando de cá também com a vibe investigativa. Lembra que eu falei pra vocês guardarem na memória? A vibe investigativa tá rolando a todo vapor. Lembra do policial que eu comentei? Que começou a investigar o Round 6 depois do desaparecimento do irmão? Pois bem, ele tá avançando, viu? Ele conseguiu inclusive abordar um dos mascarados, os indivíduos que parecem ser os seguranças dos jogos. A gente não se aprofunda muito sobre resultados da investigação, porque afinal, restam 39 jogadores e apenas 3 jogos pro Round 6 terminar. Quarto jogo começa. Esse será realizado em dupla e o Guirran resolve se juntar ao senhorzinho carismático, ninguém queria se juntar a ele, e aí achando que tá fazendo uma boa ação, o Guirran forma essa dupla. Acontece que a disputa não seria duplas contra duplas, e sim uma disputa entre os membros da própria dupla. Ou seja, Guirran disputaria contra o senhorzinho carismático. O jogo é simples, bola de gude, mas apesar de ser simples, ele proporciona altas emoções. Inclusive, o Guirran se valendo do Alzheimer do senhorzinho pra tentar ganhar dele, tentar enganá-lo. No final das contas, o senhorzinho mostra que estava se deixando enganar e que teve consciente em todos os momentos que o protagonista tentou fazê-lo de idiota. Mas mesmo assim, ele opta por se sacrificar pelo amigo. Afinal, tá velhinho, não tem muita coisa a perder. Após esse jogo, nós temos apenas 17 jogadores restantes. E conosco entrando na reta final, nada mais justo do que esclarecer um pouco mais sobre os bastidores de tudo que tá rolando, afinal estamos meio perdidos. Quem é a organização por trás de Round 6? Será que eles têm um propósito maior? Seria esse um experimento? Não tem propósito maior nenhum. É só um bando de idiotas ricos que se divertem apostando a vida de pessoas, analisando quais as mais propensas a sobreviverem durante os jogos mortais. Quinto e penúltimo jogo finalmente começa, e nele os jogadores precisam atravessar uma ponte com blocos de vidro. Nesse jogo muita gente vai de arrasta, muitas pessoas morrem e sobram apenas 3, inclusive 3 da nossa galera, que a gente conheceu lá no início e a gente se apegou durante todos esses episódios. Guirran, Kang Sebiek e o Sang-woo.
Enquanto isso, a investigação policial continua a todo vapor. E o investigador, ele meio que descobre que o Game Master é o seu irmão desaparecido. Plot twist total. Ele é morto pelo próprio irmão, que ele deu a vida pra salvar, levando consigo todas as informações que tinha reunido nesses últimos dias. Que ótimo. Voltando pro caos dos jogos, antes do último começar, Kang Se-biek tem uma conversa com Gi-han e propõe que eles se comprometam a cuidar das respectivas famílias caso um saia vivo da treta. Ou seja, o Gi-han cuidaria da família da sua amiga e vice-versa. Infelizmente, a personagem começa a perder muito sangue por conta da prova anterior e por um empurrãozinho do Sang-woo, que já andava se mostrando um desgraçado, ela acaba morrendo. E aí temos o nosso Final Duel. Os amigos de infância, Gi-han e Sang-woo. Eles vão se enfrentar no último episódio em um jogo chamado Squid Game, ou o jogo da Lula em português. O jogo da Lula era aparentemente um jogo infantil coreano bem popular, assim chamado porque é jogado em uma quadra disposta na forma de uma lula. Basicamente, um jogador tem que entrar nas diferentes partes da lula e para tirá-lo dessa área, vale tudo. Não tem falta não, pode fazer qualquer coisa. E assim, chove dramaticamente para a rodada final. A briga é acirrada e por um momento a gente fica sem saber quem que ganharia na treta. No final, Gi-han ganha vantagem, mas junto da vantagem ele ganha uma crise de consciência e vota pelo fim do jogo, para ele não ser obrigado a matar o próprio amigo. Lembram das regras? Se a maioria decidir que acabe o jogo, acaba o jogo. Nessa forma, o Sang-woo, ele vendo que o Gi-han tá disposto a abandonar o jogo pela sua vida, ele tem um momento de hesitação, mas acaba se matando. E assim, o nosso protagonista é consagrado como o grande vencedor do Round 6. É uma vitória amarga pro nosso herói e ele não ganha uma festa. Ele apenas é jogado na beira da estrada, mas dessa vez com um cartão de débito. Ele agora tá podre de rico, mas não tem alegria nisso pra ele. E pra piorar, sua própria mãe morreu enquanto ele tava lá dentro. Então, um ano depois, o Gi-han tá entregue à melancolia, à depressão. Ele tem todo o seu dinheiro, uma conta poupança, nunca tocou nele, se sente extremamente culpado por tudo que aconteceu. Um dia ele é contatado novamente pelo trauma, pelo Round 6. E ele marca um encontro no topo de um prédio. Lá ele encontra o seu velho amigo, o senhorzinho carismático que a gente pensou que tinha morrido no jogo da bola de gude, vocês lembram? E nesse momento descobrimos que ele é o criador de tudo. Pois é, ele foi o criador de tudo, toda a dinâmica, todos os jogos. Mas por que ele faria isso? Bom, basicamente ele era simplesmente podre de rico e entediado. A vida das pessoas pobres não significava nada pra ele. Seu cérebro, os tumores, eles são reais, então ele decidiu jogar esse último jogo apenas por diversão. Após revelar esse segredo, ele morre. Bam! Mais uma reviravolta de enredo. De certa forma, isso atiça o Gi-han, que apesar de ter mais um vislumbre da maldade humana, ele acaba lembrando que ainda existem pessoas boas no mundo e que elas não merecem esse tipo de tratamento. Então ele tira a skin depressiva, corta o cabelo, tinge de vermelho numa vibe cosplay de Shanks, cumpre a promessa que fez pra sua amiga, vai encontrar seu irmãozinho, entrega uma mala de dinheiro pra mãe do Sang-woo. Basicamente, ele acerta todas as contas possíveis e decide ir pra América visitar sua filha. Acontece que no aeroporto ele acaba esbarrando com o recruta dos jogos, lembram? Do jogo do envelope? O mesmo recruta que o incentivou a aceitar o convite do Round 6. Ou seja, os jogos eles não morreram com o senhorzinho. A matança continua. E agora ele tem uma missão apenas. Parar de vez os jogos, e é assim que a primeira temporada de Round 6 é concluída. Com Gi-han claramente decidido a fazer com que essa roda seja quebrada. O que podemos esperar da segunda temporada? Novos jogos, tretas, dilemas humanos e Gi-han fazendo um esforço tremendo pra botar noção na cabeça das pessoas. A nova temporada estreia dia 26 de dezembro e por aqui a gente tá bem animado pra saber o que vem por aí. E vocês gostaram da primeira temporada? O que vocês esperam da segunda? Deixa aqui nos comentários e fiquem de olho que teremos mais conteúdo da série aqui no canal.